aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos bem. Então hoje nós estamos aqui para aprender mais um pouco e hoje eu quero falar sobre maturidade e que ao final desse vídeo nós possamos parar, refletir, escutar para ver se realmente nós temos sido maduros durante a nossa caminhada. E eu quero falar com vocês, quero relacionar maturidade a 3 pontos que nós precisamos começar a exercer para que de fato nós possamos ser maduros. Então vamos lá, eu quero primeiro relacionar maturidade com processo. Maturidade tem a ver com um processo. Vou dar um exemplo, Davi, quando ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei, mas houve um tempo, houve um processo para que ele fosse nomeado rei. Há uma diferença entre você receber uma promessa e começar a exercer ela. Mas por que tem a ver com maturidade? Vou dar um exemplo de José. Vou dar o maior exemplo de todos, para mim, que é José. Eu escutei isso em uma reunião de jovens que nós estávamos lá na igreja. E o meu amigo, ele falou assim que José, ele tinha uma promessa, Ele governaria o Egito. Mas que desde quando ele foi vendido, até ele virar governador do Egito, houve um processo, e esse processo foi um processo de amadurecimento para ele. Por isso, maturidade tem a ver com um processo. José, ele era imaturo, Quando ele recebeu o sonho de que ele governaria, realmente ele governaria, aquele sonho não estava mentindo, ele saiu contando para os seus irmãos, para a sua família, de maneira a se exibir, a mostrar que quem mandaria era ele. Isso mostra que José não era maduro para ser governador do Egito. Por isso talvez foi tão necessário ele ter passado por todo aquele processo. Mas ainda assim foi necessário passar por algo difícil para que ele se tornasse governador do Egito. Para que de maneira sábia ele salvasse aquele povo daquela fome que haveria. Então se você acha que você está vivendo um processo difícil, um tempo difícil até desfrutar da sua promessa, daquilo que Deus disse que você seria, porque eu creio que muitos que estão vendo esse vídeo sabem da sua promessa, sabem daquilo que Deus tem para vocês. Mas se vocês acham que tem sido muito difícil, saibam que vocês estão passando por um processo de amadurecimento para que vocês possam desfrutar da promessa de maneira certa, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero relacionar à maturidade agora é a responsabilidade. Quem é maduro de verdade, ele assume as suas responsabilidades. Quem é maduro de verdade, ao errar, não fica procurando culpados, mas bate no peito e fala, eu errei. Isso é ser maduro, é assumir as suas responsabilidades. Então a pessoa, quando ela é madura, ela tem a responsabilidade de assumir o seu crescimento, de assumir as suas atitudes, de tomar rédea da sua vida. Porém, uma pessoa imatura, ela fica procurando culpados, ela fica procurando se apoiar e colocar a culpa de tudo que tem acontecido na sua vida em outras pessoas. E você precisa ser maduro, você precisa assumir essas responsabilidades. Davi pecou. E quando Davi caiu em si de que ele tinha pecado, ele não falou, Deus, eu pequei porque aquela mulher estava lá tomando banho. Não, ele falou, eu pequei contra o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Assim como Davi, quando pecou e caiu em si, falou, eu pequei contra o Senhor. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, os nossos erros, aquilo que nós decidimos. Nós temos responsabilidades, nós temos que assumir elas. E responsabilidade tem a ver com maturidade. Você precisa ser responsável. E a terceira e última coisa que eu quero relacionar à maturidade, e isso é uma visão muito errada que as pessoas têm, maturidade não tem a ver com idade. Podem existir homens imaturos e jovens maduros, essa é a realidade. Como também pode existir adultos, homens maduros e jovens imaturos. Maturidade não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Se você é jovem, você pode muito bem ser um jovem maduro. Ou se você é um adulto, você também pode ser um adulto imaturo. Talvez muitas pessoas achem que por serem adultos são maduros, talvez pelo tempo, de vivência, de experiência, vamos dizer aqui na Terra. E sim, pessoas mais velhas têm muito mais,
para nos ensinar do que nós a ela, né? Eles já passaram pela adolescência, pela fase da juventude, então eles podem nos ensinar. Mas isso não tem a ver com maturidade. Muitas vezes pessoas adultas não são maduras. Eu quero dar um exemplo na Bíblia. Lá em João 3, quando Jesus está falando com Nicodemos. Então Jesus fala para esse homem que é impossível ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos ele fala, é possível um homem adulto nascer de novo, voltar para a barriga de sua mãe? E Jesus vira para ele e fala, o Senhor é mestre, professor do povo de Israel e não entende isso? Como pode não entender isso? Ou seja, é imaturo, não entende as coisas de Deus, não entende o reino de Deus. Então maturidade não tem a ver, não tem nada a ver com idade. Mas por que você está falando isso, Vitória? Porque isso tem tudo a ver com nós jovens. Porque nós jovens, né? Isso tem tudo a ver com nós, com a nossa geração. Nós precisamos ser jovens maduros. Assim como Davi, assim como José, eram jovens, eram adolescentes, quando receberam a sua promessa, aquilo que seriam, né? Davi seria rei, José governaria. Assim como eles, jovens, receberam a sua promessa, nós também recebemos uma promessa. Eu recebi a minha promessa, você aí que está me assistindo recebeu uma promessa. Mas você precisa entender o processo agora. Você não pode ficar murmurando. Lembra daquele povo do Egito? Imaturidade, recebeu uma promessa, a terra prometida. Mas durante o seu processo, fracassaram. Durante o seu processo, não entenderam que precisavam amadurecer para desfrutar do melhor. Nós precisamos entender o nosso processo. Maturidade tem a ver com processo e processo tem tudo a ver com desfrutar das promessas de Deus. Então nós precisamos entender o nosso processo. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Como jovens, nós precisamos assumir aquilo que nós dizemos, aquilo que nós erramos e até aquilo que nós acertamos. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e nós também precisamos ser jovens maduros. Não é porque nós somos jovens que nós temos que ser imaturos, não. Nós temos que ser jovens maduros, porque maturidade não tem a ver com idade. Ei, quer ser maduro? Quer desfrutar da sua promessa? Você precisa entender os processos, assumir as suas responsabilidades e começar a ter atitudes maduras. Em nome de Jesus, você precisa ser maduro, jovem. Essa foi a mensagem de hoje, então em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir desse vídeo, nós vamos refletir e mudar o nosso comportamento, nós vamos entender os processos e ser jovens maduros para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que vocês queimem muito e muito mais por Jesus no dia de vocês, na semana de vocês e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.